Boa noite! Olá, meus queridos, minhas queridas, ajeitando aqui esse celular. Que bom! Olha eu aqui de novo, mais um bate-papo em uma sexta-feira difícil. Porque hoje tem Jogo do Brasil, já pensou? Jogo do Brasil! E a gente querendo bater papo, não combina. Sexta-feira, sextou! Jogo do Brasil e a Zarinha vem inventar de bater papo com vocês? Isso é pra gente poder aquecer para o jogo, mas eu prometo que vai dar para fazer tudo. E aí, enquanto isto, para quem gosta de uma cerveja, a cerveja vai terminando de gelar. Para quem tá podendo fazer um churrasco, o churrasco vai sendo preparado. E enquanto o jogo não chega do Brasil, a gente bate um papo aqui para aquecer os tamborins. Boa noite, Tairone. Boa noite, Marcos Bob. Tô aqui falando, só eu mesmo, coisas de Zarinha. Chamar vocês para um bate-papo no dia do Jogo do Brasil, numa sexta-feira. Mas vai dar tempo, porque aí, enquanto isso, a cerveja gela, a carne tempera para quem tá podendo fazer churrasco. Porque hoje eu fui ao supermercado e eu vou contar, viu? Para onde irão os nossos churrascos depois da pandemia, né? A gente que tá aguardando isso tudo terminar para poder aglomerar, tá um pouco difícil, viu? Permita Deus que as coisas mudem um pouco. Não tá dando, né, Marcos, para fazer churrasco igual a gente gosta de fazer. Agora vai ser na base da pipoca, porque como que a gente vai com esse preço que tá? Vou te falar, hoje eu fiquei assim triste quando eu fui ao supermercado. E vocês, como é que estão? Com muita expectativa. Acabei de assistir as notícias para me atualizar, por mais que a gente fale, eu não quero nem saber, né? Nem quero ver jornal, porque é só notícia ruim. Mas a gente tem que se atualizar e a gente vê que o cenário não tá nada bacana, não é isto? Marcos, tá de dieta? Sem cerveja e sem carne. Marcos, sexta-feira a gente dá uma chutadinha na dieta. Se bem que tem amanhã ainda, né? Tem domingo, então dá para esperar um pouquinho. Cássia Pavione, ô querida, tudo bem com você? Casadinha? Obrigada por ter chegado. Nós vamos conversar, né, sobre o cenário, como eu estava falando para vocês. O cenário não está nada positivo, não está nada bom. Infelizmente, as notícias ainda não são as que a gente espera, que é de que há realmente um prazo determinado para que isso termine. Tá. O Marcos tomou a vacina da Covid, vou passar 15 dias sem cerveja, isso aí, para fazer efeito bacana. Tô vendo aqui, doutora Maria Luísa Cunha. Ô, Lulu, posso te chamar de Lulu, doutora médica maravilhosa, linda e muito competente, deve saber muito bem como que o assunto de hoje está afetando a saúde das pessoas, né, Lulu? Que não é brinquedo. Imagino como você tem atendido pessoas que têm tido algumas reações fisiológicas e, é claro, que mentais e psicológicas devido ao tema que eu resolvi abordar hoje. Sobre a demissão, né? Fui demitido, fui demitida, e agora? Quem passou, eu acredito que ao longo da nossa vida profissional, da nossa trajetória profissional,
a gente passa, né? Principalmente quem já tem muitos anos de mercado, como eu comecei a trabalhar muito jovem, muito nova. A minha aposentadoria, já que saiu há 3 anos, foi por tempo de contribuição. Então, eu desde menina, eu sempre trabalhei muito, né? Até mesmo para ajudar nos meus estudos. Então, a gente que tem já um tempo de mercado e que já passou por algumas empresas, instituições, a gente sabe ou já sentiu na pele o que é ser demitido ou demitida. E é realmente uma fase, porque na realidade o que eu gostaria de, né, que eu planejei para conversar com vocês aqui hoje, primeiro é a questão do que isto traz para nós enquanto profissionais. Não é fácil lidar com uma demissão, porque quando você planeja se demitir, né, ou realmente você não está aguentando, o ambiente é muito nocivo e parece que vem como um alívio quando a pessoa é demitida ou ela parte para pedir a demissão. Mas existe uma outra faceta que é nós, apesar de essa nova geração que está chegando aí no mercado de trabalho a partir da geração Z, né, esses millennials, são de uma personalidade, eu até vou bater um papo mais para frente sobre a importância de conhecer as gerações e os seus comportamentos. Nós temos uma geração que hoje não é muito apegada à empresa, porque essa geração que está chegando aí, que é mais jovem, ela não admite ser infeliz no trabalho. Já existem estudos, eu sou de uma geração que é a chamada geração X. Eu falo que eu sou geração X com um pé na milênio, que eu não quero ficar velha. Então, mas eu que faço parte de uma geração chamada geração X, que veio depois dos baby boomers, né? Então, nós tínhamos, vou colocar assim, a partir do meu pai, por exemplo, que eu convivi mais, havia uma estabilidade muito grande profissional. Os nossos pais, os nossos avós trabalhavam a vida inteira em uma empresa. Era a vida inteira. Meu pai trabalhou 45 anos na Acesita. Tudo que ele construiu foi com esse emprego. Não havia possibilidade de ele pensar em ser demitido. Então, nós temos muito essa questão. Havia uma estabilidade há 50 anos atrás. Eu me lembro que quando eu trabalhei na Acesita, a gente tirava férias, não sei se o Marcos vivenciou isso aí. Marcos está falando aqui que ele trabalhou durante 40 anos na Uzi Minas, 30 anos na própria e 10 anos em contratadas e aposentou. Pois é, Marcos, este seria o ideal para todas as pessoas. Esse cenário que você viveu, eu vivenciei também. Quando, por exemplo, eu estava falando, o meu pai, ele é de uma geração, e até a sua geração também, e até a minha, de empregos estáveis. As empresas eram estáveis. A Uzi Minas, a Acesita tinham 7.000 empregados, né? E as pessoas construíam a sua vida, a sua realização pessoal e profissional com esse emprego o resto da vida. Só que, o que acontece? De repente, de uns tempos para cá, a entrada no mercado dessa geração mais jovem, que não se apega porque eu tenho que ter estabilidade econômica, porque eu tenho que ter estabilidade profissional, esquece. Esta geração que está no mercado, entrando no mercado, ela não quer ser
infeliz no trabalho. E o que acontecia com as gerações passadas? Havia uma hierarquia que era muito respeitada. Havia um organograma nas empresas que era rigidamente respeitadas. Afinal de contas, essa geração é da época do manda quem pode e obedece quem tem juízo. A época dos capacetes brancos, que dava autoridade e status para quem ocupava um cargo de chefia. Eu vivenciei isto, e o Marcos também muito provavelmente, que as pessoas eram classificadas dentro do organograma da empresa e identificadas através do seu capacete, que era de uma cor diferenciada, de quem era operário, que era do chão de fábrica, do crachá e até do uniforme, que eram diferentes. Então, havia essa hierarquia, havia essa política do manda quem pode, obedece quem tem juízo, e cada um sabia qual era perfeitamente o seu lugar. E se saísse dali, né? Rua. Então, a gente vem, e isso quando a gente estuda a teoria geral da administração, isso vem da Era Ford. A Era Ford, que foi a primeira era, né, da indústria no mundo, isso vem dessa era, onde o poderoso chefão ficava ali vigiando seus empregados. Se vocês quiserem conhecer um pouco do que eu estou falando, não deixem de assistir o filme Tempos Modernos com Charlie Chaplin. Tempos Modernos mostra perfeitamente como era a administração, como era a hierarquia e como era o trabalho na Era Ford. Aliás, o próprio slogan da Ford, na época, de Henry Ford, da indústria automobilística, já tinha essa ditadura. Quando a gente estuda marketing, que a gente conhece que o slogan da Ford era: você pode ter qualquer carro ou comprar qualquer carro, desde que ele seja da cor preta. Então, na época do início da indústria automobilística, os automóveis Ford eram pretos, cor preta. Então, você não tinha opção de escolha, ou era preto ou era preto. Então, isto veio com o passar do tempo, essa hierarquia pesada, esse organograma pesado. A gente herdou muito, né, Marcos, dessa época, a gente herdou muito. Ele está falando que ele vivenciou isso e eu também vivenciei. Bom, mas o nosso papo hoje é sobre como a demissão, quando a pessoa é mandada embora, quando ela é demitida, isso pode afetar a sua saúde física, a sua saúde psicológica, mental, como esta demissão, quando a gente não tem muito conhecimento e muitas vezes, infelizmente, a gente não se prepara para uma demissão. Como eu venho, voltando a lembrar, eu venho de uma época em que o emprego era estável. E a gente acaba achando que conseguir um emprego, eu vou ter estabilidade para a vida toda. Mas, infelizmente, isso não acontece, muitas vezes. E com estas mudanças, com essas idas e vindas de mudança nas lideranças, da época do manda quem pode, obedece quem tem juízo, passamos pelos diversos tipos de liderança, até que chegamos hoje a essa liderança e a gestão, que inclusive está sendo muito estudado atualmente, que é a chamada gestão ágil. Se vocês ainda não leram sobre a gestão ágil, leiam, né? É uma nova forma que a gente vai começar a entender o que se espera, principalmente dos colaboradores. Eu tenho lido já muito a respeito e é uma coisa que está se falando muito
atualmente, em tempos de pandemia, que é a gestão ágil. Podem ler que vocês vão entender o que eu estou falando. Então, gente, o que eu gostaria, depois de agradecer a todos que estão aqui comigo, entrou aí mais pessoas, né? A Elaine Lugão, muito obrigada. Leandro Miranda é um seguidor porreta. Imagino que eu tenha contribuído, viu, Leandro, com seu conhecimento. Muito obrigada pela sua confiança. E o que nós vamos hoje bater um papo? Esperando para quando a seleção brasileira entrar em campo. Eu prometo que vocês vão assistir ao jogo, viu? Podem ficar tranquilos. Primeiro, o ser demitido em situação normal, quando eu falo situação normal, é sem essa crise pandêmica que a gente está vivendo hoje, sem esse boom de desemprego, de miséria, de fome. Então, a gente vai voltar um pouquinho no tempo, há 5 anos, 10 anos atrás, quando as coisas estavam caminhando de uma forma relativamente normais, sem a pandemia, a demissão já era difícil de enfrentar. Ser demitido é muito difícil de enfrentar. O ser demitido quando a gente não está esperando. E o que acontece? Se em tempos normais, sem essa crise da pandemia, né, de miséria, de fome, já afeta, agora vocês imaginem em tempos de crise, de incerteza, porque nós estamos lutando hoje com 2 medos muito grandes. E eu duvido que tenha alguém que fala que não tem esses medos. Primeiro é o medo da morte. Ainda, por mais que a gente perceba que está caminhando para um cenário melhor, mas o que a gente tem pavor hoje? A morte sempre foi um medo que o ser humano tem, né? Teve. Mas agora, o pavor que nós estamos tendo é de morrer de Covid. Esse é o primeiro pavor. E o outro que nós estamos tendo é exatamente o do desemprego, da fome, da incerteza da nossa sobrevivência e da nossa família. Por isso que mais complicado, mais difícil de aceitar, de superar uma demissão é agora nessa época. Por quê? Olha, gente, de acordo com o IBGE, o Brasil atingiu no primeiro trimestre de 2021 agora, janeiro, fevereiro e março. Em março, o Brasil já estava com 14,4 milhões de desempregados. É um número que representa um recorde da série histórica das empresas, da economia e do mercado de trabalho, desde que começaram-se a utilizar esses índices para a pesquisa do cenário econômico. E aí, através disso, o IBGE, ele sempre, né, começou-se a medir esse índice de desemprego e de número de pessoas desempregadas. A alta no primeiro trimestre de 2021 foi de 2,9 em relação ao trimestre dos 3 primeiros trimestres do ano de 2020. Então foi uma grandeza, né, enorme de pessoas que perderam o emprego. E o desemprego, ele é um dos grandes efeitos colaterais da pandemia. Infelizmente, um ponto que afeta negativamente a saúde física, a saúde mental, né, psicológica da população. Existem até alguns setores que sofreram mais do que os outros.
a gente percebe ao longo da crise como que muitas empresas e muitas pessoas tiveram que lidar com uma demissão repentina. Foram para casa no outro dia ou receberam por e-mail. Eu sei de pessoas que receberam por e-mail a sua demissão nessa época de pandemia. Agora você pensa, você ir para casa e chegar e mais tarde chegar um e-mail, você abrir seu e-mail e ter lá avisando que você foi demitido. No meio disso tudo, entre aspas, a frieza do comunicado de uma demissão que não pode acontecer, não deveria, não é o ideal de se acontecer. Essa frieza na hora da demissão. E aí, o que as pessoas tiveram que fazer? E eu posso falar isso de cadeira, porque eu fui demitida também em plena pandemia. Eu não sei se as pessoas que estão aqui, que não me conhecem, ou as que me conhecem já sabiam, mas eu trabalhei na área de educação por quase 30 anos, em instituição de ensino superior. E foi uma surpresa muito grande quando, em julho do ano passado, eu fui demitida. Aí eu posso falar para vocês com propriedade das sensações fisiológicas e psicológicas que isso traz para a pessoa, porque eu não esperava ser demitida. Eu não esperava, eu estava trabalhando online. Bom, lidar com essa demissão repentina é muito difícil. E volto a falar, né, para quem não ouviu, eu estou aqui falando para vocês porque eu senti isso na pele. E a melhor coisa que tem para gente poder falar de alguma coisa é ter passado pela experiência. Porque, claro, a gente lê muito, a gente vê, a gente assiste, mas falar com propriedade, ter passado por esse processo e ter superado, melhor de tudo, ter superado este processo é o bacana. É como eu vou poder compartilhar com vocês a minha vivência. E aí está uma profissional que sempre se dedicou à área da educação e que procurou dar o melhor de si. Não vou falar que eu fui 100%, uma profissional excelente, mas eu dei o que eu pude. E, lógico, outra coisa também que eu gostaria muito, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, é a importância de entender que é um processo demorado, aceitar e olhar para trás, para aquela porta que se fechou e perceber que se você ficar olhando para aquela porta que se fechou muito tempo, você não vai enxergar as portas que estão se abrindo para você. Então, a gente tem todo o processo da nossa vida, não é, gente? Quando a gente sofre algum problema, quando a gente passa por algum obstáculo, seja o fim de um relacionamento, seja um problema sério de saúde, seja um acidente, seja uma coisa que você precisou abrir mão, um sonho que você precisou abrir mão naquele momento por falta de recursos financeiros. Quer dizer, fechar esse ciclo é muito importante. E o problema é que as pessoas, às vezes, entram num quadro de ansiedade, de um estresse tão agudo e até mesmo de uma depressão enorme, que não enxerga, não tem esperança de dias melhores e passa a conviver com o medo, né? O medo da demissão, nunca mais esse processo passar. Oi, Marcos, que bacana, você está falando que o seu TCC na faculdade, né, quando você formou, foi sobre a terceirização, redução de pessoal e redução de salários. E você passou por isso, né, lá na Uzi Minas. E outro problema é a evolução de tecnologia, onde os postos de trabalho são fechados com a melhoria de processos via tecnologia de informação. Marcos, eu assisti ontem uma palestra. Ai,
Ai, gente, peraí, socorro! Desculpem, voinha tá assistindo Telete Celeste. Voinha, tô morrendo de saudade da senhora. Gente, vocês não conhecem a voinha? Você para tudo! Para a novela das 9 da Globo, para Big Brother, para Jogo do Brasil. Quando a voinha entra na nossa vida, não tem jeito, minha paixão. Voinha, minha senha tá aqui esperando a senhora voltar para casa, viu? Um beijo, voinha, tô com muita saudade. Obrigada, viu, Celeste, por deixar a voinha me ver. Aí ela mata a saudade. Bom, gente, então, oi, Renato Caldas, nossa, que tanto de gente bacana, Gislene Silva. Então, eu vou, né, continuando, de vez em quando, eu tenho que ver esse povo lindo e maravilhoso e falar quem tá aqui. E aí, qual que é o ruim do processo da demissão? Se a gente não sair, não conseguir vencer com resiliência, até com criatividade, entrar numa depressão. E eu conheço pessoas que, por causa de uma demissão, demoraram muito a fechar aquela porta. Eu conheço histórias de pessoas que iam à empresa, gente, depois de demitida. Iam. Claro que eram locais onde elas podiam entrar. Por exemplo, um comércio, uma loja. Elas iam ao emprego, elas não conseguiam se desligar. E ficavam ali batendo papo, às vezes, com ex-colegas. E o que acontece com isso? Você fica processando a dor. Porque você não sai do ambiente. O ambiente não sai de você. Então é muito importante entender que essa questão do processo, ele tem algumas etapas. E quando a gente consegue enxergar essas etapas, conseguir olhar para trás depois e ver, poxa, existe vida além daquela empresa. E até você, muitas vezes, pode se redescobrir como empreendedor ou como empreendedora. Às vezes está em casa, numa depressão, numa tristeza. E não aproveita esses momentos para ir para a internet. Tanto curso gratuito acontecendo, tanto congresso acontecendo. E fica com aquele nó na garganta. E eu vou falar para vocês. Os primeiros dias realmente, eu comecei a usar no processo da minha demissão a palavra luto. Eu falava que eu estava num luto, que eu estava num processo de luto. E até que um grande mentor, né, que eu considero como mentor, um grande empresário, quando eu conversei com ele sobre a minha demissão, e eu falei com ele, mas eu tô num processo de luto. Aí, olha que importante, gente. Eu aprendi e para vocês também isso é muito importante. Ele falou, Zarinha, não fale que você está de luto porque você foi demitida. Aí eu espantei. Aí ele falou assim, não fale, sabe por quê? Porque o luto é uma dor de uma perda irreparável. É uma perda muito doída. E aí, quando você fala que a demissão fez você ficar num processo de luto, tudo vai ficar negro para você. Você não está em processo de luto. Você está num processo de mudança de um estado que você tinha para um outro que agora você vai conseguir, com certeza, superar. Então, outro conselho para quem é demitido, gente, o quanto é importante conversar com as pessoas. Olha, eu conversando com ele me tirou esse peso do luto do coração.
E isso foi muito importante para o meu processo de restabelecimento psíquico e emocional. Então, por quê, gente? Primeiro, financeiramente é um golpe pra gente que tá há 30 anos numa empresa, na minha situação, que não tenho casa própria. Quer dizer, todo mundo sabe que nós temos despesas financeiras mensais fixas e perder um emprego, ser demitido mexe muito com a gente, mexe com o nosso bolso. Não tem jeito. Outra coisa, além da questão financeira, é o tanto de coisa que desencadeia isto. Gente, toquem no aviãozinho aí, hein? Tem muita pouca gente aqui. Ah, não, eu não admito isso não. Vou demitir todo mundo já já. Toca no aviãozinho, manda vir pra cá. Dá tempo ainda de assistir o jogo. E aí, além disso, desencadeia diversos distúrbios psicológicos, né? A perda da estabilidade, como compartilhar isso com a família, como conviver e o número de perguntas que passam a fazer parte da nossa vida. Será que eu vou conseguir retomar? Será que eu vou conseguir retornar para o mercado de trabalho? Nessa pandemia, as empresas só estão demitindo. Aí o mundo cai literalmente aos nossos pés. E apesar dessas dificuldades, e são muito grandes, e eu acho que temos que viver isso e chorar, é permitido chorar, e eu chorei, né? É permitido viver essa tristeza, e eu vivenciei, e é permitido lutar para sair dessa tristeza, é permitido olhar e agradecer por tudo que eu consegui lá atrás. Tudo que eu consegui, agradecer àquela instituição por tudo que me foi permitido de crescimento pessoal e profissional lá. Outra dica, né? Jamais, ao ser demitido, fale mal da sua empresa ou da empresa que você trabalhou. Tem uma música que eu gosto muito, que fala assim, que quando a gente está muito triste, né? Que fala assim, olhe para a sua história. Olhe o que você já passou. Não é assim? É claro que cada momento é um momento único, mas olhar para a nossa história, ver o que eu construí, o meu legado, os meus tesouros que estão aqui comigo, os alunos eternamente, eu não gosto de falar ex-aluno de jeito nenhum, tá aqui um tanto deles, e como isto para mim me dá orgulho. Esse é o meu legado. Então é muito importante você ver numa situação desta, qual foi o seu legado? Qual o legado que você deixou? Como você contribuiu enquanto você esteve naquela empresa? É doloroso, não estou falando que é fácil, gente. Não é. Mas começar a perceber que quanto mais você não romper, não cortar esse cordão umbilical, você não vai ver, não vai enxergar outras portas se abrirem. Então, o que acontece? O problema que mais ameaça a saúde mental em época de demissão, de pandemia, é viver numa ameaça na identidade profissional que a gente tem. Quer dizer, lidar com a possibilidade de uma demissão é altamente desorientador. Tira a gente do prumo, do nexo, porque você construiu alguma coisa profissionalmente. Então, quando você pensa que as coisas estão bem, rompe-se esse ciclo. E toda vez, né, a gente parece que o chão abriu aos nossos pés. Eu me lembro que a minha primeira sensação foi esta, de que o chão havia aberto completamente nos seus pés, nos meus pés, né? Então, gente, é necessário
Sofrer é necessário. O sofrimento faz parte do aprendizado. Né, Voinha? Voinha sabe isso perfeitamente. Voinha tinha que fazer live para nós, gente, para ver o que é sabedoria. O que é sabedoria de vida? Quando a gente pensa que o problema da gente é grande, vai conhecer Voinha, vai tomar um café com ela. Você nunca mais vai reclamar da vida. Nunca mais. A sabedoria em meio ao caos, né? E aí, o que acontece? Esse abalo mexe com o nosso status quo, né? Mexe com o nosso ambiente. Esse abalo, todos que passam ou passaram ou irão passar por esse processo vão ter o sofrimento. O sofrimento faz parte da nossa vida. A gente começa a perder. Gente, tem um livro que eu acho maravilhoso, que eu fiquei conhecendo na época que o meu pai faleceu, há mais de 20 anos atrás, que foi me indicado por um psiquiatra. Né? E eu sugiro, eu gosto muito do posicionamento desse livro. Ele se chama Perdas Necessárias. Eu confesso a vocês que eu não tenho o nome da autora aqui agora na minha mão, mas Perdas Necessárias. Vocês procurem no Google. Eu aprendi muito com esse livro, que ele já fala que a gente já nasce perdendo. Por que a gente já nasce perdendo? Porque a gente perde o útero, perde o nosso gostoso, o nosso aconchego de dentro da barriga da nossa mãe. Né? Então a gente já nasce perdendo. E esse livro me fez perceber que ao longo da nossa vida nós vamos passar por perdas. Só que o que acontece? Nós não fomos preparados para perder. Nem jogo, nem namorado, nem namorada, nem marido, nem esposa, nem emprego. Nós não estamos preparados para perder, né? As coisas, as pessoas. Mas quando a gente tem a consciência de que há um passado e que se você conseguir superar com sabedoria, com resiliência, essa perda, pode ter certeza que essa perda vai ter um ponto positivo na sua vida. Assim como teve para mim diversas perdas que eu tive. Diversas. A Gabriele Munique, boa noite. Ela tá falando que não é pra demitir ela, não. De jeito nenhum. Só vou te dar mais serviço, pode deixar. Então, vocês entendem o que eu tô querendo falar? Se a gente fica corroendo, se a gente fica remoendo aquilo, a perda nunca vai fazer significado para nós, a não ser do ponto negativo, da facada no peito, né? Então, um outro elemento que afeta com a gente ser demitido é o nosso autoconceito. Pensa bem, quantas coisas que passam pela nossa cabeça quando quando a gente é demitido. Peraí, será que eu sou incompetente? E a minha imagem profissional? Eu falar que eu fui demitida, quase 30, 40 anos de empresa, como que a minha identidade profissional vai ficar? A minha imagem profissional frente ao mundo, frente às pessoas, quando eu sou dispensada de um emprego? Olha que peso! O peso do autoconceito, da valorização que eu tenho e realização pessoal com o que o meu emprego me proporcionou. E outra coisa que é óbvio, financeiramente, o corte da renda que mensalmente a gente tinha. Então são esses abalos sísmicos, né? O impacto, a tristeza, a questão de como fica a minha imagem, enfrentar isso junto à família, junto às pessoas, não é fácil não, gente. É só para os fortes.
No meio de uma pandemia, é só pros fortes. Tem jeito não, tá? E aí, qual é o sentimento que a gente acaba tendo? Fracasso. É fracasso e culpa. Eu ficava tentando encontrar e falando que a culpa era minha pela demissão. Poxa vida, eu estava me autoflagelando de uma forma que eu não merecia. A culpa não foi minha. Pode ser, ninguém é perfeito, que eu tenha cometido qualquer erro, mas quem falou que eu vou carregar essa culpa desse processo? Mas a gente tende a fazer isso. Ah, eu sou incompetente. Ah, eu fui incompetente. Ah, eu não fiz aquilo como deveria ser. E aí o processo fica mais pesado. Aí a coisa pesa feio quando a gente começa a se culpar e se autoflagelar por o processo de demissão, né? Principalmente, e é uma outra coisa que quando a gente fala sobre demissão, é quando você recebe uma demissão fria por e-mail e quando você não tem resposta à seguinte pergunta, que muitas empresas têm falhado nisto. Qual é o motivo da minha demissão? Qual é o motivo? Óbvio que em 80% das respostas, vocês já sabem qual é: redução de custo. Não é isso? Redução de custo. Sim, existe e a gente sabe, né? Usiminas, a Peram, empresas que fecharam nessa pandemia tiveram que demitir por causa de custos. Lógico, isso é real. Mas pelo menos você saber que foi e que isso é verdade, já te dá um alívio. Agora, e quando você não tem a resposta? Quando chega um e-mail na sua caixa de entrada, você, a partir do dia tal, está demitido, já não faz parte do nosso corpo de colaboradores. Né? Passe no setor de recrutamento e seleção para assinar os seus papéis. Pronto. E lá, principalmente quando a empresa, né, ela tem um organograma, ainda existem os setores, eles não vão te dar a resposta. Você vai lá no setor assinar papel e não adianta ficar perguntando para o gerente de RH, não adianta. Ele jamais vai te falar, até por questões éticas. E talvez porque ele não tem essa informação, né? Marx escreveu aqui que o pior do que ser demitido é ter que demitir alguém ou uma equipe inteira. Escolher quantas pessoas serão desligadas. É difícil demais. Marx, você me fez lembrar, realmente assim, eu imagino, eu nunca precisei demitir ninguém, eu sempre fui funcionária, mas eu me lembro de uma época lá na instituição, né, onde eu trabalhei, você estudou, onde aquela época que se mandou muita gente embora, uns 8 anos atrás, o peso que era para as pessoas que tinham que desligar pessoas de anos de instituição, né? Professores de anos de instituição, de viver. Eu conversava muito com essas pessoas, diretores, coordenadores, o quanto doía ter que desligar uma pessoa, principalmente quando o círculo de amizade é muito bom. Eu imagino, eu me coloco na pele dessas pessoas, né? E aí, gente, para o demitido, qual é a pior parte? É lidar com essa montanha russa de sentimentos negativos que a gente começa a experimentar sem muito controle ou direção emocional, né? Doutora Maria Luísa tá por aqui ainda? Lulu, se você estiver por aqui ainda, coloca no comentário aí que você está assistindo ainda, por favor. Só quero saber se você tá por aqui ainda.
Doutora Maria Luísa Cunha, médica. Será que ela tá por aqui ainda? Não sei, né? Eu vi quando ela entrou. Se tiver, Maria Luísa, por favor, você só fala que você tá por aqui. Marcos também contribuindo, falando que passou por 3 processos de redução de pessoal e tinha difícil tarefa de escolher o número dos desligados. Marcos, sentiu na pele. Sentiu mesmo. Então, gente, a primeira emoção que pode aparecer naqueles que são demitidos é a sensação de choque que acompanha, né? Vira uma desorientação interna. É coração, é mente, emoção, aquele gosto ruim na boca, sabe? Aquele gosto, aquele amargo, né? Na boca. E perguntas e perguntas e perguntas sem resposta. É a pior coisa que pode acontecer. Porém, e a gente fica atordoado, né? Porém, existe uma luz no final do túnel. Porque, primeiro, e muito cuidado também, outro sentimento que, de acordo com profissionais mais da área de recursos humanos, além da saúde, é quando o perigo está num sentimento chamado raiva. Se você, ao ser demitido, ou quem já foi demitido, começar a alimentar esse sentimento de raiva de quem o demitiu ou a demitiu e da empresa, e começar a falar mal, e começar a jogar pedra, vocês não têm ideia do mal que isso faz para nós, né? Porque, gente, tudo vai passar um dia. E outra coisa, pode até ser que tenha como voltar atrás. Mas uma coisa a gente tem que ter bem pontuado na nossa cabeça e no nosso coração. Eu não posso mudar esse cenário. Eu fui demitida. Eu não posso achar que eu tenho o poder de daqui a pouco voltar. Entenderam? Então, esta questão da raiva, que num primeiro momento a pessoa que é demitida tem, desse gosto amargo na boca, de falar mal da empresa, de nutrir sentimentos ruins, só piora a situação de cura. Isso só piora. E aí, o que fazer então, Zarinha? Eu fui demitido, eu tenho família, lógico, gente, é a pior coisa que pode acontecer. Em plena pandemia, crise econômica, fome, miséria, e ainda a pessoa é demitida. E olha quantas pessoas, quantos milhões que estão nessa situação. Por isso que eu falo, por que eu vim falar desse tema para vocês? Numa época em que mais de 2,9% da população está desempregado. Porque eu passei por isso na pandemia, porque eu senti na pele e eu posso falar para vocês dos sentimentos ruins que eu tive, da angústia e de como superei isto. Tem que se ter conhecimento para falar com propriedade de um fato tão delicado. Eu não posso chegar e falar para vocês, você foi demitido, daqui a pouco você arruma outro emprego, isso passa de jeito nenhum. Isso não existe. Até porque é difícil. O que me fez superar mais facilmente a minha demissão no meio da pandemia? Alguns fatores contribuíram, não é, gente? O fato de não pesar em mim a responsabilidade de ter uma família para alimentar. Isso é uma coisa que faz a sensação ficar mais leve, né? Eu penso num pai de família, eu penso numa mãe de família, nas pessoas que têm independentes financeiros dela. Então, a minha questão, ela é muito atípica.
eu não tenho sob minha responsabilidade pessoas que dependem do meu salário para sobreviver. Foi uma coisa que deu um pouco mais de leveza dentro do processo. Outra coisa é o fato de, graças a Deus, eu já estar aposentada, né? Então, como eu já aposentei por tempo de contribuição, também contribuiu para eu pensar, peraí, eu vou viver agora com a aposentadoria. E aí é um outro conselho que os profissionais da área de recursos humanos, né, dão primeira coisa, passado o susto, passado o vulcão, é rever as suas questões financeiras. Onde você vai poder cortar até sangrar. E tem que tomar decisões. Eu vejo pessoas, não estou querendo aqui criticar ninguém, mas eu vejo pessoas que estão passando por processos financeiros, demitidos, desempregados, mas não abrem mão de ter uma Sky dentro de casa, uma Netflix dentro de casa, né? Então, o que é que você vai fazer? Pequenas coisas até que a situação mude. Então, como que você... A primeira coisa, o que eu vou poder fazer para poder começar a equilibrar o meu orçamento financeiro, não é? E eu tive também como um conforto na minha demissão o fato de toda a minha vida de docente, eu sempre palestrei, eu sempre fiz cursos, eu sempre dei treinamentos, eu já trabalhei como consultora externa do Sebrae, eu tenho muito conhecimento nessa área de empreendedorismo e ver a oportunidade no online. E logo depois, o que eu fiz? Eu abri a minha empresa de treinamento, eu estou me preparando para oferecer o meu produto no mercado. Eu estou vindo aqui conversar com vocês sempre, mas é porque eu estou de olho em vocês como meus futuros clientes, são os meus leads, os meus potenciais clientes. Então isso me deu um certo conforto. Graças a Deus, né, gente? Quisera eu que todas as pessoas pudessem, em uma demissão, depois de passar do susto, ter esse conforto, né? O conforto que eu falo é do coração, o conforto da alma, de falar assim, nem tudo tá perdido. Eu não vou sofrer, eu não vou ficar remoendo por isso, bola pra frente. Eu acho que a gente tem que olhar pra frente e entender que faz parte da nossa vida essas perdas. Quando a gente começa a entender que... E eu volto a falar naquela música que eu gosto muito, né? Olhe para sua história, olhe tudo que você já passou, né? Principalmente, né? Porque Deus nunca vai abandonar. Então, eu gosto muito de pensar nisso. Olha para trás, quantas coisas que você enfrentou de saúde, financeiro, de desemprego, depois voltou, conseguiu colocação. É uma época difícil de falar que vai se reverter a situação. Ô, gente, todos os dias, eu recebo e-mails, eu recebo WhatsApp, eu recebo pedidos de pessoas. Professora, eu tô desempregada, arruma um emprego para mim. Ô, professora, né, você tem muito conhecimento aí, me dá uma dica do que eu posso fazer. Professora, você pode analisar meu currículo? Quantos currículos durante essa pandemia que eu recebi que as pessoas pediram para eu melhorar, né? Então, gente, é um conforto que traz. E essa parte emocional, que eu acho que é a mais perigosa, né? Que a outra etapa é o surgimento de um sentimento de humilhação que as pessoas têm quando são demitidas. Entre aspas, ser demitido é um processo que as pessoas consideram humilhante, né? Que é como é que eu vou falar para as pessoas que eu fui demitida depois de quase 40 anos de instituição? O que as pessoas vão falar? Por que eu fui demitida? Isso é justo? Justo eu que tanto fiz por aquela empresa?
Então, esse sentimento de humilhação, né? Na hora da nossa emoção, do impacto, isso é muito perigoso e pode nos levar a uma depressão, a uma angústia que não acaba mais. Cumprimentar aqui o Chiquinho Bernardo. Ô, Chiquinho, tudo bem? Que bom que você está aqui comigo. Tenho feito esses bate-papos aqui de vez em quando. Muito obrigada, tá? Você é uma pessoa muito especial na minha vida e você sabe por quê. Marcos, eu também já estava aposentado, né? E pedi o seu desligamento para poder salvar o serviço de outros 3 funcionários. Então, foi mais um momento, né, de redução de pessoal. E que bom, né? Eu também já fiz isso, Marcos. Numa época, antes, né, do processo até do meu acidente, tudo, quando eu me ofereci. Eu tinha aposentado e naquela época, eu não tinha sofrido acidente ainda, eu conversei, né? E falei, olha, se tiver que mandar alguém embora que dependa desse emprego para sustentar a sua família, como tinha muitas colegas, eu falei, eu estou à disposição, né? E foi um alívio. A própria coordenação falou, Zarinha, você não imagina o peso que você está tirando de mim, porque eu estou com lista de pessoas que eu vou precisar demitir e que eu sei que dependem desse emprego para sustentar a família. Então, gente, não é um processo fácil, nem para quem está demitindo e nem para quem é o demitido. E aí, quando a gente fica com esse sentimento de humilhação, mas justo eu, nossa, eu dei o sangue, sabe? Eu carreguei aquela empresa no ombro. Aí, gente, aí fica difícil sair do processo. Aí fica, porque o sentimento de raiva, que eu falei anteriormente, entra no nosso domínio mental e aí você não sai do processo de emocional para enxergar outras possibilidades, para enxergar que uma porta fechou, mas que outras vão se abrir, né? E aí é como se a nossa caixa de Pandora, né, pessoal, que nos dá aquela zona de conforto total, fosse aberta e saíssem de uma forma totalmente descontrolada, tudo que é negativo vem nessa hora. E aí é que tá o perigo, né? A incapacidade, o despreparo, a nossa falta de valor, a gente começa a remoer coisas antigas, e aí mora um grande perigo. O desapontamento, a sensação de culpa, né? O pesar, porque a gente não previa essa demissão. Eu não previa em momento nenhum essa demissão. E aí, o que a gente podia ter feito para evitar? Olha os sentimentos que a gente nutre. O processo, quando você é demitido, é uma pancada. Porque a gente fica, meu Deus, o que eu poderia ter feito para evitar isto? E eu me perguntei isso diversas vezes no mês de julho do ano de 2020, né? No meio de uma pandemia, sem ter com quem partilhar esse momento, porque nem sair de casa a gente estava podendo. Foi em julho, quer dizer, a pandemia começou em março. Então, como lidar com esse sentimento de fragilidade, de fraqueza, de culpa, de uma primeira raiva, de uma impotência e ficar se culpando pelo que aconteceu, né? E aí, se a gente não trabalhar este processo, não ter muita fé, muita resiliência e começar a enxergar outras oportunidades, a gente cai na cama mesmo. Não tem jeito. Aí sair da cama vai ser dose. Doutora Maria Luísa não está aqui. Eu quero saber se o Breno tá por aqui. Doutor Breno, não apareceu por aqui. Eu fiz um convite, né, pro Breno, e se a Maria Luísa tivesse aqui, eu ia pedir para ela dar uma palhinha aqui para nós como médica, mas parece que a Lulu saiu. Maria Luísa Cunha, se você estiver por aqui, eu gostaria que você, como médica, me ajudasse a corroborar aqui algumas coisas que eu tô falando, tá? Breno, se você estiver por aqui, me avise. Na realidade, eu quero fazer, né, com profissionais,
Mas podem ter certeza que eu não vou tocar nesse âmbito sem ter conhecimento nenhum de medicina, nem de psicologia, nem de psiquiatria. Eu estou falando da minha experiência de ter sido demitida e do que eu li a respeito, né? Eu não tenho nenhuma autoridade para falar, para mexer no emocional, no lado psicológico e mental das pessoas e na saúde física. E aí, gente, a gente só fica lamentando. E se a gente deixar, isso vira um círculo vicioso por longos períodos de tempo. Lembra que eu falei para vocês que eu conheço pessoas que saíram, foram demitidos e visitavam a empresa durante tempos? Não conseguiam sair da empresa e sofria. Porque cada vez que ela ia lá, ela sabia que aquele lugar era para ela estar ali. Não faça isso nunca. Se é para fechar a porta, vamos fechar a porta. Não volte só para assinar documento. Não fique remoendo essa culpa, esse período que a gente não chama de luto, como eu chamava no início, mas de processamento do que aconteceu. Não é isso? Então, gente, é olho aberto. Por mais que os sentimentos que eu citei para vocês sejam e são normais da gente sentir, raiva, o pré-julgamento, a culpa, né, a tristeza, é perfeitamente normal, é uma perda. É uma perda na nossa vida. Mas nós temos que tomar cuidado para que eles não nos destruam. Nós não podemos nos tornar autodestrutivos, porque eu vou ser autodestrutiva quando eu alimentar esses sentimentos ruins. Se eu dou alimento pro bichinho, o bichinho cresce, passarinho cresce, né? Se eu alimento mágoa, a mágoa cresce. Se eu alimento tristeza, a tristeza cresce. Então, o que é negativo tem que ficar para trás. É viver esse tempo, o tempo que precisar viver e acabou. Como substituir essa negatividade, né, por uma coisa melhor? Comece, então, a pensar no que você fez de bom lá atrás. Ao invés de pensar no que você fracassou, pense nas suas vitórias dentro daquela empresa, no que você representou para as pessoas que te conheceram lá dentro, né? E aí, gente, a gente começa a sair deste processo de dor, de culpa, de negativismo, para começarmos um trânsito emocional mais adaptativo e que vai nos dar oportunidade de enxergar as portas que a gente não estava enxergando, né? E aí, o que fazer então? Vamos a algumas dicas? Agora vai a dica da Zarinha, que, né, como empreendedora, como professora por muitos anos, com especialização na área de recursos humanos e já ter ministrado disciplinas, treinamentos na área de gestão de pessoas, pode falar para vocês com propriedade. Primeiro, né? Evite aquele pânico, aquela ansiedade louca de sair, sabe? Desesperado. Muito cuidado, porque o pânico só vai piorar a situação, né? E outra coisa, quando a gente está em pânico, quando a gente está com raiva, a gente não faz boas escolhas nem para falar e nem para fazer. Tudo que a gente faz na hora do pânico e na hora da raiva, a gente arrepende depois. Fala o que não deve, com quem não deve, né? Sai descontando no mundo a sua demissão, a sua tristeza, a sua raiva. Então, a primeira coisa, evitar o pânico. É respirar, vai sofrer, vai, mas muito cuidado, porque no você falar, você vai perder boas oportunidades. Aí vem aquela dica que eu dei lá atrás. Não fale mal da sua empresa, principalmente quando houver uma demissão sua. Não fale mal para ninguém.
não é? Nem para sua família, nem para seus colegas, porque aquela empresa, ela tá com a porta fechada naquele momento, mas quem te falou que ela não pode reabrir? Pense nisso. Ao deixar a casa de alguém, ao deixar uma empresa, deixe a porta aberta. Não bata a porta. Isso é muito importante. Outra coisa, evitar o isolamento. Conecte-se com as pessoas, mesmo nesse tempo triste. Comece a enxergar que a conexão com as outras pessoas, e principalmente pessoas alto astral, pessoas positivas, que vão te tirar daquele, sabe? Hoje a gente tem uma gama hoje de coisas acontecendo virtualmente. Faça inscrição para webinars, onde você vai participar com a sua webcam ligada. Eu me lembro, a Nicileia deve estar por aqui, né, Nicileia? Que já deu um alôzinho aqui quando entrou. Deixa eu ver, ela estava fazendo uma live, mas eu conheci pessoas maravilhosas do Brasil e do mundo participando de eventos online depois que eu fui demitida. Pessoas maravilhosas, fiz jornadas, fiz cursos, fiz mentoria, abri a minha empresa num processo de mentoria. Abriu a minha cabeça e eu saí daquela tristeza inicial. Então conecte-se com as pessoas, não se isole. Não se isole, gente. Nós não somos uma ilha, nós não vamos conseguir sair dessa sozinhos, tá? Então, todas as pessoas que te fornecerem apoio, aceite. As que vão ser boas, as que vão te nutrir. Nós precisamos ser nutridos de vitaminas boas, de pessoas boas, né? Outra coisa, evite deixar que as emoções negativas consumam você, sabe? Mantenha um certo controle, cuidado para não ficar assim, gestando aquelas emoções, né? Você não abre mão daquela emoção negativa. Tem gente que acha que é confortável viver na tristeza, né? Viram vítimas, se vitimizam. Todo mundo vai ter dó. Oh, coitadinha, tá tão depressiva, tá tão triste. Gente, por favor, eu sempre falei isso, eu passei por coisas, né? Às vezes até hoje as pessoas, quando me viam, ou de andador, ou de bengala, né? Quando eu sofri meu acidente, falavam assim, oh, coitadinha, oh, que dó. Eu falava, gente, eu não preciso de que ninguém tenha dó de mim, sabe? Eu não preciso disso, eu tô conduzindo muito bem isso. A gente precisa de respeito, né? Então, quando a gente, se eu tivesse com a cabeça triste, ai, sei o quê, sofri acidente, fiquei sem andar, eu nunca sairia desse processo, né? E as pessoas só iam me olhar como coitadinha. Eu me virei nos 30 e fui. E se é pra ir de andador, a gente vai. E se é pra ir de bengala, a gente vai. E voei, né? E fui para congressos em Palmas, ainda, né? Tendo que ter o apoio da bengala. Então, quer dizer, não adianta você ficar dando de coitadinho, coitadinha, não. O mundo não vai ter pena, não. As pessoas estão muito ocupadas para ficar tendo pena da gente, né? Tem uma pessoa que eu conheço que fala assim, quem tem pena é galinha. Então, não adianta ficar com essa raiva, com essa amargura, que o mundo não vai mudar por sua causa, não, né? De jeito nenhum. Então, foque, tenha atenção. Trabalhos temporários, às vezes a pessoa acha que não vale a pena, mas também é um caminho, né? É claro que agora até fisicamente, pessoalmente, está difícil de procurar emprego, mas aproveite para navegar, para conhecer coisas boas, né? E por aí vai. E outra coisa, tem tanta oportunidade. Você olha hoje, as oportunidades estão surgindo, tá? Evitar, outra coisa muito importante quando se é demitido, principalmente agora na pandemia, evitar a inatividade. Mova-se. O mundo é movimento, né? Então mova-se, gente.
Não deixe que a inatividade tome conta. É claro, a gente não estava podendo ir para academia, a gente não estava podendo... Eu, por exemplo, eu fazia hidroginástica, eu fazia pilates, né? E agora eu retornei para tudo. Mas que seja do ladinho aí de onde você mora. Faça uma caminhada com cuidado. Tem que se movimentar, não adianta ficar deitado na cama chorando, gente. Só vai sujar lençol. Só vai molhar lençol. É fé, é resiliência, é parar de remoer sentimentos ruins, é que faz a gente ficar para frente, né? Enxergar outras oportunidades. Então, abra-se emocionalmente, fale sobre o problema, mas sim, pra pessoa, né? Que dó, não. É falar para aquilo sair de você, aquela tristeza. Tá? Muitas vezes a gente aprende muito mais com as nossas perdas, com os nossos obstáculos, porque o bom a gente não vê, já tá lá, já tá pronto. Então, às vezes, é necessário ter uma pancada pra gente poder, como, né, bem diz o Braulio Bessa, né, que uma pancada é que muitas vezes leva a gente pra frente. Um lindo poema que ele falou, né, uma vez. E como que uma pancada, às vezes, leva a gente para frente, né? E é muito importante ter o autoconhecimento, né? Tô partindo aqui por umas dicas, que agora mesmo o jogo começa, né? O autoconhecimento, usar o seu tempo livre para praticar essa análise de si mesmo, né? Busque mentorias, busque coisas online, participe de cursos, um novo idioma, gente... Tem cursos gratuitos de inglês, de espanhol, de RH, de não sei o quê, de cuidador de idoso para todo lado, sabe? Só não tá estudando quem não quer, né? Aquela desculpa de eu não tenho tempo. É tempo. Para quem não quer, arruma uma desculpa. Agora, quem quer, arruma tempo, né? Então, reavalie-se profissionalmente, né? Quais são suas experiências profissionais no que você é bom ou boa? Que você pode agora, talvez onde você trabalhava não tinha oportunidade de colocar isso à tona. Lembre do seu plano de carreira, do que você sonhou quando começou a estudar, quando começou a trabalhar. Não deixe isso para trás. Converse consigo mesmo ou consigo mesma para entender quais são suas vontades profissionais e se você tá no momento certo para conseguir. Gente, começar um negócio atualmente, principalmente virtual, é muito bacana. Talvez você saiba fazer um artesanato e isso ficou escondido. Talvez você saiba costurar e isso ficou escondido, sabe pintar, sabe tocar violão, né? Então não podemos... tem que exercitar a resiliência. É aquela força que a gente tem de dar a volta por cima. É resiliência, de voltar, né? E ter a vontade de voltar ao estado normal. Porque senão você vai ficar se amargurando. Aproveite para atualizar o seu currículo. Faça cursos. Semana passada, se não me falha a memória, essa semana eu postei lá um certificado no meu Instagram, né? Quem viu lá, eu fiz um curso de mulheres empreendedoras gratuito. Eu que dei aula de empreendedorismo por quase 40 anos. Para que fazer um curso de empreendedorismo? Meu Deus! Quem falou que eu sei tudo? Tá lá o certificado. 14 horas, foi uma semana de estudo com câmeras ligadas, conhecendo pessoas. Olha que bacana! O network, pratique o network. Aumente a sua rede de contatos. Tem gente que vai para aula e não abre nem a câmera. Não socializa, não conhece outras pessoas. Vergonha não vai te levar para lugar nenhum não, viu? Converse com as pessoas. Pessoas boas, pessoas alto astral. Busque na internet, se você não pode sair. Ai, que não pode aglomerar, nada de comemorar jogo hoje, viu? Não pode aglomerar. Foque no virtual. Faça rodas com seus
seus amigos de bate-papo virtual, de livro, de leitura. Eu conheço um grupo que as pessoas se reúnem para discutir sobre livro. Cada semana eles leem um livro e um encontro, não sei se quinzenal, eles falam sobre esse livro. Gente, olha que bacana, que rico que é isso em tempos de pandemia, né? Então, gente, manter a calma, não se desesperar, ser sincero, conte para as pessoas, para sua família que você foi demitido, faz o seu planejamento financeiro para os próximos meses. Quem sabe você pode ficar sem a Netflix, sem a Sky. Eu já não tenho há muitos anos. Desde que eu sofri o acidente, eu tive que cortar despesas mesmo, né? Sky, eu não consigo ver nem a parabólica. Como é que eu vou pagar 200 canais para não assistir nem... Não tenho Netflix. Se você não pode ter financeiramente, tem que ficar sem, tá? Então, muito cuidado com as coisas que roubam o seu dinheiro sem você poder ter, né? E é corte mesmo, tem que cortar a despesa. Reforço mais uma vez. Não fale mal da sua empresa ou da sua ex-empresa. Deixe a porta aberta. Não bata a porta. Não saia saltitando seu veneno por aí. Eu já tive a oportunidade de ser demitida e voltar para a empresa depois. Muita coisa pode mudar em 1 ano, em 2 anos, né? Então, não fale mal da empresa que você trabalhou quando você for demitido. Isso é muito importante. Eu vejo muitas pessoas falando mal, tá, gente? Principalmente em redes sociais. Porque as pessoas que estão buscando recolocação no mercado, elas estão sendo analisadas pelos headhunters, né? Ou pelas pessoas que estão procurando colaboradores. Muitas pessoas me conheceram pela minha rede social. Muitas empresas me procuram para dar palestra e quando eu pergunto como ficaram me conhecendo, falo através do Google. Olha bem, eu pesquisei no Google e encontrei suas redes sociais. Tem uma rede social que eu acho muito importante para quem está querendo cuidar da sua carreira profissional, que é o LinkedIn. O LinkedIn é muito pouco usado por profissionais que estão procurando uma colocação, uma recolocação profissional e fazer conexões. O LinkedIn é uma rede estritamente profissional. Sua foto tem que ser bacana, o seu currículo tem que estar lá. Muitos cursos gratuitos de carreira. É curso com a Microsoft, é com a Fundação Getúlio Vargas, é com empresas de graça, gente, de graça. Inteligência emocional, liderança. Entrem para o LinkedIn e coloque o seu currículo lá. Faça conexões no LinkedIn. É extremamente importante, tá? E de olho em você. De olho no que você pode fazer. Redesenhar sua carreira. Olha eu aqui reinventando. Agora eu sou professora influencer. Mentora. Quer dizer... E tô muito feliz, graças a Deus. Tô ocupando meu tempo, tô passando meus conhecimentos, tô fazendo amizade. Isso é que importa no momento, porque não tem jeito. Eu não vou ficar chorando, não tem jeito, gente. Não tem como voltar atrás agora, nesse momento, tá? E a todo momento, lembrar, gente, o mundo está globalizado. E muitas empresas não vão aceitar pessoas que estão nas redes sociais falando besteira. Falando besteira, né? Principalmente, eu não vou entrar no mérito, mas questões políticas, muito cuidado. Muito cuidado ao gritar sua raiva, ao gritar o seu partido político.
principalmente se você está procurando emprego. Muito cuidado para não ficar postando bebedeiras no LinkedIn, aliás, nem aceita, né? Mas no Facebook, no Instagram, as empresas olham. A primeira coisa que a gente procura para recrutar uma pessoa são as suas redes sociais. Coloque suas festas, tem que colocar, o Instagram é pessoal, mas muito cuidado para que isso não seja uma constante na sua vida, de segunda a segunda. Senão a empresa vai olhar o seu perfil e assim, ixi, não, esse cara aí bebe. De segunda a segunda, ele é alcoólatra. A empresa vai pensar isso, né? Então, cuide do seu currículo, cuide das suas redes sociais. Elas são a porta de entrada para o mercado, né? E não deixe de fazer network. Não deixe de conectar com as pessoas. Não deixe de ser carismático, educado, bondoso, generoso. Atualize seu currículo, faça cursos, faça muitos cursos e vamos torcer, porque no mais vai dar tudo certo. Porque se não der, é porque a gente não lutou, é porque a gente não teve fé, é porque a gente não acreditou. Eu passei por um processo de demissão dolorido, muito dolorido. Mas eu olhei para aquela porta que se fechou com dignidade, depois da tristeza, depois de ter feito isso tudo que eu falei para vocês aqui, de achado que a culpa é minha, né? Eu olhei para aquela porta. Tchau. Abram-se as novas portas para mim, por favor, né? Então, queridos e queridas, vocês são maravilhosos. Uma sexta-feira aqui comigo. Quero agradecer as pessoas que chegaram depois. A live vai ficar gravada. Michele Quintão, Simone Cunha, Glória Vitorino, grande colega, sempre colega, companheira de trabalho. Muito obrigado por terem chegado, mas eu preciso encerrar por causa do tempo. E tem gente que tá de olho já porque a seleção vai entrar em campo. Quem sabe a gente ganha no jogo também, não é? Boa noite, fiquem com Deus, curtam esse fim de semana com fé, com otimismo, com resiliência e Deus vai dar um jeito em tudo isso. Cuide-se, máscara, distanciamento. O vírus não veio tirar férias no Brasil, tá? Ainda temos um longo caminho pela frente. Marcos, obrigado pela sua contribuição, a todos que contribuíram. Fiquem com Deus e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado mais do que a outra que eu fiz. Tchau, boa noite. Força, Brasil!